Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta manhã, que o bom Deus abençoe a sua vida, o dia do Senhor, o dia reservado para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus, para juntos também adorá-lo, para juntos reunirmos como família. Aonde você está? Aí na sua casa. Talvez você tenha que estar no seu trabalho e você possa estar ouvindo, participando conosco também. Ou talvez você esteja em qualquer outro lugar, talvez fazendo uma caminhada rapidamente, retornando para casa, que você possa nos acompanhar. Sejam todos, isso mesmo, todos muito bem-vindos. Que o bom Deus nos abençoe nesta manhã, nesse dia, na nossa região, aqui na região de Ubiratã, na Igreja Presbiteriana de Ubiratã, está uma temperatura bem agradável, em torno de 13 graus, uma temperatura muito gostosa. Eu sou o pastor Nilson e você vai estar comigo durante alguns momentos para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Eu quero pedir que você, aonde você está, você faça pelo menos 3 coisas nesse momento. Primeiro, que você se ajeite aí onde você está. Se você estiver à beira da mesa ou ao derredor da mesa, você estará deliciando um ótimo café, talvez em companhia da família. Mas se você estiver em outro ambiente da sua casa também, que você se aquiete agora, que nada venha distrair a sua atenção nesse momento. A segunda coisa que eu quero pedir para você é que você compartilhe agora, rapidamente aí, aonde você está, com os grupos dos seus amigos, para que eles também possam fazer uso, para que eles possam, nesse momento, ou talvez um pouco mais tarde, estudarem a palavra conosco, ouvirem esse estudo, esta live que nós estamos aqui fazendo juntos com vocês. E a terceira e última coisa que eu peço, solicitação a vocês, é que você abra a palavra do Senhor. É um estudo, ainda que online, mas é importante você ter aí a palavra de Deus do seu lado, para que você possa fazer uso dela, para que você acompanhe o nosso raciocínio, a palavra, para que você olhe para as Escrituras, para que ela possa ser lida, como se você estivesse aqui no templo conosco nesta manhã, tá bom? E eu preciso dar um aviso antes de nós orarmos também, e aí entrarmos no último estudo nosso aqui na escola dominical sobre o livro do Apocalipse. O meu aviso é que a nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Ubiratã, nós não iremos reabrir as nossas atividades no mês de junho. Nós nos reunimos e achamos viável e prudente para todos, visto que foi dado a reabertura às igrejas, mas é uma exigência e vejo que as exigências são pertinentes e são importantes. Pensando num bem melhor de todos, então nós mantemos as nossas programações por estas plataformas que nós temos, do Face, do YouTube, também do Zoom, nós estaremos utilizando. Então a nossa comunidade não estará reabrindo ainda. Algumas já reabriram, que Deus os abençoe, que eles possam serem bênção para a vida dos seus membros fisicamente. E essas que reabriram, lembrem-se que é necessário todo um cuidado, tá bom? Use máscara, álcool em gel, tenha esses cuidados pessoais também. E aqueles como nós que ainda não reabriram, estaremos trabalhando por estas plataformas que nós estamos fazendo nesse momento, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Nós queremos orar nesse momento, esse é o nosso objetivo. Estamos na presença de Deus, hoje é o dia do Senhor. E sendo o dia do Senhor, nós precisamos juntos estudarmos, buscarmos a presença dEle, a capacidade dEle, o Espírito dEle, para trazer a nós a iluminação do Espírito Santo. E eu quero orar por você.
Eu sei que você gostaria de compartilhar seus pedidos, mas nós vamos orar por você que está talvez à procura de um trabalho, talvez está angustiado, talvez você até tinha expectativa da reabertura da tua igreja, mas não fique ansioso. Deus, Ele vai cuidar, como tem cuidado do seu coração. Talvez você esteja passando por alguma enfermidade, talvez o ambiente familiar não esteja saudável, enfim, alguma coisa tem inquietado o seu coração. E a nossa oração aqui nesta manhã será para que Deus traga paz ao seu coração. Vamos orar? Aonde você está mesmo aí, que Deus possa olhar para o seu coração. Pai, em nome de Jesus, queremos agora nesse momento rogar a tua bênção, rogar a Deus a tua graça. Queremos também te agradecer, meu Pai, pois estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor eterno, o Senhor majestoso, aquele que rege a história do seu início, meio e fim. Aquele que governa, aquele que direciona, aquele que não é pego de surpresa em nenhuma situação neste universo. Porque o Senhor mesmo determinou e aprovou e escreveu cada acontecimento. Sejam eles agradáveis ao coração do teu povo, ou sejam eles doloridos, tristes, ó Deus, até mesmo de não entender os acontecimentos. Que o Senhor, ó Deus, nesta manhã, possa inundar o nosso coração. Agradecidos estamos, sim, porque o Senhor tem nos perdoado. Agradecidos, sim, estamos, porque o Senhor nos despertou nesta manhã. Agradecidos, sim, estamos, pois o Senhor tem nos dado o necessário da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado por aqueles que estão conosco nesta manhã. Obrigado por aqueles também que estarão acompanhando esta live, talvez num outro horário, que a tua graça também possa estar com eles, meu Pai. Queremos pedir agora em favor daquelas famílias que estão passando por lutas, por dificuldades, por crises, ó Deus, sejam elas quais forem a natureza das suas lutas e das suas tribulações. Que o Senhor traga sobre eles a tua graça, a tua bondade e a tua paz. Queremos pedir também por aquela pessoa, Deus, que está com o seu coração aflito, angustiado, talvez nem sabe o porquê, Deus, mas que o teu Espírito Santo use de graça, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor possa trazer a alegria, conforme diz a tua palavra, que a nossa paz, ela não é a externa, mas ela é interna da alma e do coração em Cristo Jesus. Pedimos também, ó Deus, pelo nosso estudo, pela palavra que teremos nesta manhã, que ela possa trazer confronto, que ela possa trazer força, ânimo, esperança, possa trazer também entendimento para compreender as coisas dos acontecimentos na nossa vida, meu Pai. Traga inspiração para nós, para falarmos, como também para ouvir a palavra do Senhor. É no nome de Jesus, aquele que é único, suficiente, Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o majestoso, o excelso. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Nós vamos estudar a palavra do nosso bom Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo lá no livro do Apocalipse. Eu reitero novamente que o nosso estudo do livro do Apocalipse na escola dominical, como temos feito já pelo menos há quase 2 meses, 40 dias, nós finalizamos. Nós não iremos dar continuidade, porque a nossa comunidade, a nossa igreja local, nós fizemos um projeto de trabalho nesse momento de isolamento social. Então, pelas manhãs, nós não teremos mais a plataforma do Face para fazermos as nossas escolas dominicais, tá bom? Mas você vai ser nosso convidado a participar conosco por uma outra plataforma. Entre em contato conosco, mande aí um WhatsApp para nós ou nos mande um recado aí pelo Face que você quer participar dos estudos. E aí nós estaremos retomando
a nossa série expositiva em Apocalipse no culto vespertino, isso mesmo. Então, às 19 horas, nós estaremos aos domingos estudando o livro do Apocalipse. Nós estamos numa série expositiva, nós paramos devido a essa pandemia no capítulo 16 e a partir do próximo domingo, dia 7, se não me falha a memória, nós estaremos juntos estudando, dando continuidade à série expositiva, tá bom? Você é nosso convidado a continuar conosco no estudo do Apocalipse. Mas hoje, recapitulando a você, que já estudou comigo há pelo menos 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, Apocalipse capítulo 2, e você que ainda não tinha estudado, está aprendendo com certeza um pouco mais sobre o livro do Apocalipse. Então eu quero convidar você, o livro do Apocalipse, hoje nós vamos ler o capítulo 2, o versículo 8º ao 11º, tá bom? Apocalipse, abra aí a palavra de Deus, mantenha ela aberta, Apocalipse capítulo 2, o versículo 8º ao versículo 11º. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, diz o texto, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém. Versículo 11, último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu quero pensar com você nesta manhã, no nosso estudo, no tema fidelidade. Falei pausadamente para você entender, isso mesmo, fidelidade. Esse é o tema da nossa lição que nós vamos aprender no texto do Apocalipse. Dicklin, penso que a pronúncia seria essa, Bonhoeffer, ele foi enforcado no dia 9 de abril de 1945, na Alemanha. E, no entanto, ele escreveu o seguinte: o sofrimento é o sinal verdadeiro da fidelidade cristã. Olha só o que ele escreveu. O sofrimento é o sinal verdadeiro da vida cristã. Você concorda com esta frase? O sofrimento é um sinal verdadeiro da vida do cristão? Se nós pensarmos em outros autores, quando falam sobre o sofrimento, nós iremos concordar com ele. Por exemplo, corroborando com esta ideia, nós temos o grande expositor, que todos nós, penso eu, já deve ter ouvido falar, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz justamente sobre o sofrimento também. O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Eu repito aí para você. O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Ou seja, aqueles que caminham apenas por uma opção pela vida cristã. Nós podemos dizer então que o sofrimento, ele é uma peneira de Deus para mostrar aqueles que de fato estão com Ele, porque Ele sabe quem são os seus, nós não sabemos, mas a forma de Deus usar a purificação, mostrar para mantermos a nossa fidelidade, um dos métodos, veja bem, um dos métodos é
o sofrimento. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes em C.S. Lewis, que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para os corações endurecidos. E você tem que concordar que muitas vezes eu e você, mesmo amando, servindo a Cristo, o nosso coração se endurece. E quando nós olhamos nas Escrituras, por diversas vezes, nós somos advertidos sobre o sofrimento. Se olharmos para Jesus, no Evangelho de João 16:33, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Se estudarmos o Antigo Testamento, o povo de Deus, nós vamos entender que o povo também teve o sofrimento, e em todos esses momentos houve um aprendizado, houve um reconhecimento, houve uma mudança de vida. Se você olhar o Salmo 124, é justamente o que eles vão dizer: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, quando isso aconteceu, quando aquilo aconteceu, teriam nos destruído. Então, é o Senhor que permite o sofrimento. Estamos passando essa pandemia, e por diversas vezes as pessoas perguntam: por quê? Para quê? Isso é de Deus mesmo? Quem será que criou isto? Veja, é de Deus. Deus permitiu para, num determinado momento, tratar primeiro da sua igreja. Você que me ouve nesta manhã, Deus está tratando com você em alguma área, como tem tratado comigo também em alguma área. Nós não ficamos isentos do aprendizado desse momento. Mas também no segundo momento, para tratar daqueles que ainda não são cristãos, um alerta a eles, um despertar, uma trombeta: olha, desperte, tem um Deus soberano, tem um Senhor da história, tem algo ainda maior do que essa pequena pandemia que mexe com o mundo e abala as estruturas humanas. Tem algo maior que está por vir por detrás disso, ou seja, a segunda vinda de Cristo Jesus. Fidelidade diante do sofrimento é algo que o texto nesse momento nos ensina sobre a história da igreja de Esmirna. Para a gente poder entender o contexto, deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, Esmirna como cidade. Tá bom? Esmirna como cidade. Tem muitas coisas a serem ditas a respeito de Esmirna como cidade. Bom, segundo os comentaristas, ela era uma cidade riquíssima, uma cidade abastada pela sua riqueza. A cidade foi construída sobre um monte Pagos. Pelo menos esse era o termo dado, no alto de uma coluna, e era rodeada por um muro muito alto. E a sua cidade, então, o seu interior, era uma cidade próspera, porque estava, justamente pertencia a um porto marítimo. Então tudo era o centro da Ásia, podemos dizer ali. Tudo passava, era uma cidade bem abastada, riquíssima. Os moradores construíram as suas casas riquíssimas e belas justamente nesse monte, por ser um lugar muito quente. Ali então se dava o direito deles desfrutarem de uma brisa mais suave. E aí teria tantas outras coisas que nós poderíamos dizer, tá bom? Mas apenas nesse sentido, era uma cidade riquíssima, próspera. Agora eu preciso dizer uma segunda coisa: Esmirna como igreja. Bom, Esmirna como igreja já era o oposto daquilo que era a cidade. Você vai ver comigo, e já leu aqui nesta manhã, que ao mesmo tempo que a igreja era chamada de rica, abre-se um parênteses, no entanto, tu és pobre. A situação estrutural da vida dos membros da igreja de Esmirna era de uma situação de pobreza.
podendo ser uma pobreza de necessidade mesmo, ou talvez de uma pobreza do sentido de não ter recursos suficiente para ter uma bela igreja, uma bela catedral e outras coisas que às vezes nós sonhamos tanto, né, dentro de uma comunidade. Ela era o contrário daquilo que a cidade de Esmirna era. Mas ali havia uma igreja, sim, uma igreja formada por fiéis cristãos. Uma segunda coisa que eu preciso dizer sobre a igreja de Esmirna é que ela provavelmente foi pastoreada por Policarpo. Isso mesmo, por isso tem o bispo de Esmirna, Policarpo. Policarpo, segundo os estudiosos também, diz que foi um discípulo de João, esse mesmo que está preso agora na ilha de Patmos. Então, Policarpo provavelmente, segundo os comentaristas e historiadores, ele foi o pastor de Esmirna. E uma última coisa que eu preciso dizer é que a cidade, como também os seus moradores, eram pessoas belas no sentido da sua riqueza. Feito esse contexto, rapidamente, nós olhamos então para as lições nesta manhã, sobre a ideia da fidelidade. E eu preciso pensar então na igreja que me ouve nesta manhã. Você individualmente, você coletivamente, uma igreja fiel a Cristo, o que ela precisa ter? Como que ela se comporta? Como que ela age diante do sofrimento? É diante do sofrimento que nós mostramos a fidelidade. Como que você está? Como que você enxerga? Como que você vê? Como que você entende o sofrimento? Apenas como uma dor, como uma lágrima? Ou será que diante dela tem alguns ensinos, tem algo para trazer à igreja de Cristo Jesus, mesmo no século 21? Lembro que os sofrimentos aqui, muitos de nós hoje não experimentaremos, mas talvez teremos uma outra natureza, uma outra forma de sofrimento e de intempéries na nossa vida. Pensando nisso, então, olhando para o texto nesta manhã, tiremos algumas lições. Uma igreja fiel a Cristo. A fidelidade precisa ter o reconhecimento. Tem um único Deus. É isso mesmo. A igreja que quer ser fiel precisa reconhecer isso. Ela tem um único Deus. Se você olhar o versículo 8, é justamente o que ele vai nos ensinar. Ele mostra duas características desse Deus vivo, desse Deus verdadeiro, desse Deus único. A primeira característica que ele vai dizer é justamente na parte inicial, quando ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último. O Deus verdadeiro, o Deus vivo, ele é o primeiro e ele é o último. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quem é o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Quem é ele para você? Se você fizer essa pergunta para as pessoas, cada uma delas pode ter uma interpretação. Por exemplo, se você perguntar para os ateus, eles vão dizer que Jesus é apenas um mito, uma quimera, uma lenda, por não acreditar. Se você perguntar para o islamismo, alguém que professa essa fé, para muitos deles, o Jesus é apenas um grande homem, um grande profeta. Ele é menor do que Maomé. Maomé é soberano. Se você perguntar para o judaísmo, eles vão dizer que Jesus é apenas, ou melhor, eles até negam Jesus como o Messias. Se você perguntar para qualquer outra religião, eles vão dizendo aquilo que, quem é Jesus? O hinduísmo, por exemplo, apenas um sábio mestre, um bom homem que deixou palavras muito sábias e que se praticarmos e realizarmos, seremos bem-sucedidos. Se você perguntar para os estudiosos seculares do nosso tempo ou de qualquer época, eles vão dizer apenas que Jesus foi aquele homem que dividiu a história
antes de Cristo e depois de Cristo. Você consegue compreender quem é Jesus para você? Cada religião tem uma interpretação, mas para o cristianismo, Jesus é o primeiro e o último, ou seja, é aquele que rege toda a história. Isso fica melhor compreendido quando eu leio o versículo 18 do capítulo 1, quando fala que ele é o primeiro e ele é o último, como também o versículo 8 do capítulo 1, quando diz que ele é o alfa e o ômega. Então observem vocês quem é Jesus. Ele é vivo, ele é o primeiro e ele é o último. Nós precisamos entender isso. E a minha pergunta para você que me ouve nesta manhã é: quem é Jesus para você? Ele é o único Deus vivo. Dentre esta questão, quando nós olhamos as Escrituras, o Deus vivo é aquele que rege a história, é aquele que governa. Por exemplo, Atos 17, 28, vai dizer que nele, em Cristo, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Todos, independente, ainda que você seja um ateu, um à toa, ainda que você seja um muçulmano, ainda que você seja um judaizante, ainda que você seja um estudioso secular, independente, qualquer ideia que você tenha, é nele que nós vivemos, mas a diferença é: você reconhece isso como verdade para a sua vida em Cristo Jesus? Olhe que dentre esta ideia de ter um único Deus vivo, que ele é o primeiro e último, diz o versículo 8 também que este, que é o primeiro e último, é aquele que esteve morto e agora vive. Ou seja, ele é o único Salvador. Por quê? Porque é aquele que esteve vivo, é aquele que esteve morto e agora vive. Ele é o único Salvador. Então, Jesus, ele é o primeiro e ele é o último. Por quê? Porque ele se torna o único e suficiente Salvador. Aonde estão os nomes daqueles que formaram as suas determinadas religiões? Aonde estão eles? Morreram? Sim, mas não ressuscitaram. Você consegue compreender, você que me ouve nesta manhã? O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Está agora à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso ele se torna o único Salvador, o único mediador, o único que dá o direito de reunir as pessoas pela fé e se tornar o seu único Deus, o Deus vivo. É certo que você não o abraça, não o beija, mas ele é sentido pela fé no coração. É por isso que as Escrituras vão dizer versículos que talvez são até decorados e citados por todos nós. Por exemplo, João 14,16. Todos nós o conhecemos muito bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Conhecer esse texto é uma coisa, agora compreendê-lo, que ele é somente o caminho, não adianta ter Pedro, Antônio, Caetano, Maria, Maomé, Judas, Nilson, não adianta. Eu deixo isso de lado e a minha única convicção agora é a fé em Cristo Jesus. Também muitos conhecem 2 Timóteo 2,5, quando diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é mais um Deus, veja bem, não, Jesus não é mais uma opção de vida, não, ele é o único, porque ele é o primeiro, ele é o último, ele morreu e ele ressuscitou. Por isso, ele é a verdade, o caminho, ele é o único. Entenda bem, Jesus não é mais uma opção. E é isso que eles precisavam entender, é isso que a igreja de Esmirna precisava compreender e entender diante do sofrimento. Diante do sofrimento você precisa compreender isso também. O único Deus vivo é Jesus Cristo. E Ele está ao seu lado, Ele está com você.
Uma segunda verdade que o texto nos ensina também a respeito da fidelidade, uma igreja fiel a Cristo, ela tem lutas. Se você olhar agora o versículo 9, é isso que ele nos diz. Uma igreja que é fiel, ela precisa ter lutas. Ela precisa, não tem como viver aquela máxima. A vida cristã é um mar de rosas. Nunca a Bíblia disse isso. A Bíblia sempre disse que a vida cristã é um mar cheio de tempestades. É isso que a Bíblia diz. E é isso que nós precisamos entender, que a fidelidade ela tem lutas a Deus. E aqui eu destaco algumas coisas no versículo 9, se você estiver olhando comigo. Veja que estas lutas que acontecem mostram algumas coisas. Veja aí, versículo 9: conheço a tua tribulação. Observem que Jesus está dizendo aqui, é Ele que está mostrando para João, Ele está dizendo: olha, Esmirna, eu conheço as tuas tribulações. Ou seja, para você que me ouve, a igreja do século 21, Jesus conhece as nossas tribulações. E a ideia de tribulação é a ideia de uma pressão, como se fosse uma panela mesmo de pressão que vai pegando, coloca no fogo e ela vai esquentando, esquentando ao ponto de explodir. Não é assim que a gente se sente diante da pressão, diante da tribulação? Ela vai nos pressionando, muitas vezes vai trazendo angústia ao ponto de explodirmos. Mas mantenha a calma. Por quê? Porque Jesus conhece as nossas angústias. Ele sabe da sua dor, da sua pressão, e Ele não nos abandona. Nós precisamos entender isso, que a tribulação vem diariamente para nós. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8, 36, que aqueles que são de Cristo são como ovelhas entregues à morte todos os dias. Talvez seja uma pressão menor, uma pressão maior, mas tem lutas e Jesus conhece a nossa tribulação. Mantenha-se firme, não saia do caminho. A Bíblia diz em Mateus 7 que o caminho que conduz à eternidade é um caminho estreito, cheio de lutas e obstáculos que nós precisamos vencer. Mas tem lutas também no versículo 9, ele diz também: conheço as tuas tribulações, mas ele diz também: conheço a tua pobreza. Olha só o que ele diz: a tua pobreza. E aí ele abre um parêntese para dizer: mas tu és rico. Eu disse um pouquinho anteriormente no contexto que a igreja em Esmirna era uma igreja pobre, mas a cidade era uma igreja rica. O que ele está fazendo aqui é mostrar o paralelo, ou seja, a riqueza do ser humano, ela não é o externo. Você pode até viver externamente numa riqueza, mas ter uma pobreza da alma, do coração. Mas você pode muito bem viver diante de uma pobreza externa e viver muito bem uma riqueza interna da alma, que é Cristo Jesus. Aleluia! Isso é importante. Você está entendendo que na fidelidade nós teremos lutas, mas essas tribulações também revelam a riqueza do nosso coração, da nossa fé, da nossa certeza de vida. Isto é importante dizer. As tribulações não são isentas do conhecimento de Deus, porque Ele conhece que nós somos pobres e nós precisamos entender isto. Talvez a pobreza de não ter tudo o que era necessário, tudo o que era importante, mas ter tudo aquilo que é necessário. É o que a palavra nos promete, nos dar aquilo que nós necessitamos. Deixe-me fazer uma pergunta para você que me ouve. Você tem hoje o que é necessário? Eu penso que sim. Em alguns momentos até sobeja aquilo que nós temos em casa, mas o necessário não tem faltado. Talvez você deseja uma casa nova, um carro novo, um emprego novo, um aumento de salário, um smartphone novo, não sei, talvez alguma coisa nova, mas o que você tem é o necessário para este momento, para passar este período de
pandemia. Não que Deus não deva e não vai prosperar ou enriquecer você. A minha oração é que Deus faça, mas aprenda que nesse momento é o que Deus tem para você, como tem também para a minha vida. Ok? Mas observem que tem uma terceira lição aqui dentro desta ideia de lutas. Tem a tribulação, tem também a pobreza, mas é rico, né? Pobre externamente, mas rico internamente. E ele diz também que conhece a tua perseguição. Olha o que diz o versículo 9: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Ele está dizendo que a tua perseguição, ele conhece essa perseguição. A ideia é que quando ele diz de blasfêmia, ele está se referindo justamente àqueles que se reuniam ao culto para celebrar a Deus. Mas alguns estavam reunidos, se diziam cristãos naquela época, mas estavam reunidos, mas não para cultuar a Deus, em mente, coração e no espírito, mas estavam ali para tramar. Eram agentes secretos do Império Romano. Já ouviu falar disso? Agentes secretos. Um espião do inimigo, para ver aonde eles estavam reunidos. Então ele está dizendo, olha, esses se declaram pertencer, mas não, são judeus. Eles pertencem às sinagogas de Satanás. Não estão ali para cultuar a Deus, estão ali para maquinar o mal. Veja, nós precisamos nos reunir quando a pandemia terminar, ou onde nós estamos online, nos reunirmos com uma única finalidade: adorar a Deus em espírito e em verdade. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, que o nosso culto ele é racional, mas ele é também espiritual. É triste dizer que muitas vezes nas igrejas as pessoas se reúnem não com um único objetivo, de adorar a Deus. Nós estamos nos reunindo quando for possível, nos reunimos para juntos adorarmos a Deus. Mas é triste dizer que às vezes alguns estão entre nós, maquinando o mal, vendo aquilo que é o erro, o defeito. Não é assim. Você precisa entender que todos nós somos falhos. Então nós temos lutas e nós precisamos estar firmes nesse sentido. Estamos falando de fidelidade, sim. Uma igreja fiel a Cristo, o que mais ela tem? Ela tem notícias, ela tem avisos, ela tem recepção daquilo que está por acontecer no meio dela. Justamente nesse contexto, observem o versículo 10: não temas as coisas que têm de sofrer, não temas. Então havia um anúncio, havia um alerta: olha, vai acontecer alguma coisa. Então a igreja que quer ser fiel a Deus, ela precisa entender que haverá avisos, haverá notícias daquilo que está por acontecer. Eu só vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: quer dizer que hoje, no século 21, nós temos uma notícia nova. Alguém pode se levantar dentro da igreja e dizer assim: eis que o Senhor me diz isso, isso, isso. Temos que tomar cuidado. As notícias que nós precisamos saber, os alertas, os avisos dos acontecimentos futuros estão nas Escrituras. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia nos avisa, nos anuncia, nos traz um alerta sobre a segunda vinda de Cristo. Isso você precisa dar ouvidos. Quando o seu pastor, quando o seu líder, quando o seu evangelista, quando aquele que está levando a palavra de Deus seriamente, ele diz: olha, haverá a segunda vinda de Cristo. Então, fique atento a isso, porque de fato isto é bíblico. Agora tome cuidado com aqueles que diz mais ou menos assim: eis que o Senhor me diz que você será próspero, que você vai casar com fulano, que você está em crise, que você está assim. Cuidado, porque de uma forma geral, todos nós
Estamos à procura de um casamento, de um namoro, de um estudo, temos crise, estamos doentes, temos isso e temos aquilo. Cuidado, isso é o natural da vida. Mas olhando para o texto aqui, nós vamos aprender a realidade deles, no contexto deles. Então observem que eles estão tendo uma notícia, eles estão sendo alertados. Quais são os alertas que eles recebem aqui? Não temas as coisas que têm de sofrer. Que sofrimento seria esses aqui? Se nós olharmos para o versículo 10, nós vamos encontrar: vai para a prisão. Vai para a prisão. Era o contexto deles aqui. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns em prisão dentre vós. É um aviso. Era o contexto da época. O sofrimento, a perseguição. Vai para a prisão. Quem vai lançar? Satanás. Nesse caso, o inimigo está ali para agir mesmo. Poderia ser com aqueles que no versículo 9 diz: se declaram judeus, mas não são apenas agentes de Satanás. Poderia ser por meio deles. Denunciou, sabiam aonde estava, e o Império Romano então levava alguns para a prisão. Eu creio que a Bíblia nos alerta. Muitos de nós não iremos para a prisão no século 21, mas aqui eu posso dizer que muitos de nós, cristãos, vamos passar pelo sofrimento. Deixe-me dizer algo ao seu coração, entenda, isso não é profecia, isto é apenas conhecendo a realidade do contexto bíblico, principalmente de Apocalipse, ok? Penso que outras pandemias, não só no aspecto da enfermidade como essa de um vírus, mas pandemias no sentido de abalar a terra, os poderosos irão acontecer. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela diz que os dias próximos, que vão antecedendo a segunda vinda de Cristo, seriam mais intensas, seriam mais difíceis. Se nós olharmos as Escrituras, se você olhar, por exemplo, Paulo dizer a Timóteo, nos últimos dias, expressa o Espírito, os homens se tornarão maus, avarentos, incrédulos, enfim, tudo aquilo que é de maldade. Quando nós olhamos Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, quando nós olhamos o próprio livro do Apocalipse, quem já estudou conosco a respeito dos selos, das taças, das trombetas, a gente vê o cenário cada vez mais difíceis. A gente não vê o mundo caminhando para a paz, a igualdade, não. A gente vê o mundo caminhando para o sofrimento, para a incredulidade, para o desamor. Então tome cuidado, a tribulação vai vir sobre nós, lutas e dificuldades, será muito mais intenso as dificuldades da nossa vida. Por isso, nós temos notícias. E a Bíblia fala sobre isso, não é nada novo aquilo que eu estou falando para vocês. O problema é que às vezes a gente não quer olhar para isso, entender biblicamente. Mas observem que também tem notícias não só sobre o sofrimento, vai para a prisão, mas a fé é provada. É isso que ele está dizendo, justamente no versículo 10, quando ele afirma assim: oprimistes, olha lá, provar, e tereis tribulação de 10 dias. A fé é provada. Por quê? Porque dentre 10 dias, a tribulação de 10 dias, ele está dizendo. Então ele está mostrando que a tribulação, a nossa fé, ela é provada. E não tem como fugir disso. Então o diabo, tem os seus agentes, nós vamos para a prisão, a nossa fé ela é provada. E tem mais ainda, diz aqui, que esse tempo de tribulação, ele tem um tempo, ele tem um período para nós. O tempo de tribulação, por isso que ele diz: e tereis tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte. Olha que coisa maravilhosa, e ser fiel até a morte. Aqui eu tenho pelo menos algumas ideias. Primeiro, o tempo de sofrimento de todos nós tem um período, tem uma validade.
todo sofrimento na vida humana, ela não dura uma eternidade, que nem a gente diz, nossa, eu estou sofrendo, parece uma eternidade. É que a dor nós não gostamos, é verdade. Então parece que ela é mais longa do que aquilo que nós podemos suportar. Não, mas ela tem uma validade. Pode ser um dia, um mês, um ano, não sei, mas ela tem uma validade. Não é o que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. É o que diz a Bíblia, Salmo 30. Mas aqui também eu penso que eu posso compreender: ser fiel até a morte, darei-te a coroa da vida eterna. Há uma recompensa. Eu até adianto aqui, num quarto momento, há uma recompensa. É isso mesmo. Uma igreja fiel a Cristo, ela tem uma recompensa. Ela tem uma recompensa. E a recompensa dela é justamente isso: ser fiel até a morte. E vai receber a coroa da vida eterna. Você sabe que todos nós queremos receber uma recompensa. E a recompensa nossa é aquela de estar em Cristo Jesus. A nossa recompensa é essa. Nós iremos receber a salvação eterna. E o que me chama a atenção também é o versículo 11, quando ele diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Então, dentre esse aspecto que tem a recompensa, ele recebe a coroa. Paulo fala sobre isso, não é? Combati o bom combate, lutei, enfrentei, e estou agora recebendo a coroa que é proposta por mim. Esta é a nossa vida também. Nós combatemos, nós lutamos, nós enfrentamos, nós mantemos na fidelidade, e a coroa será colocada sobre nós. Mas haverá uma recompensa também quando ele diz: não passará o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A gente precisa entender. É a ideia da condenação eterna. Todos nós, se Cristo não voltar, teremos a primeira morte, a morte física, todos nós. Mas espiritualmente já estaremos reinando com Cristo, amém? Por isso, aleluia. Mas quando Cristo voltar, é isso que ele está dizendo: haverá a segunda morte. Muitos poderão ter tido a sua morte física, ok, a primeira, vai ressuscitar para o julgamento, e agora haverá a segunda morte, a condenação eterna sem Cristo. Aqueles que são fiéis a Cristo terão essa recompensa, a coroa e a salvação, a vida eterna. Nós não estaremos em tormentos, nós estaremos em alegria, júbilo e contentamento. Esta é a ideia da vida fiel a Cristo. É a salvação, é na segunda vinda de Cristo. Eu gosto daquele texto que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 39, quando o Senhor Jesus diz assim: olha, não temeis aqueles que podem apenas matar o corpo, não temeis, mas antes temei aquele que pode matar o corpo e também condenar a alma. Ele está falando de Cristo. Por isso nós precisamos da fidelidade. Você que me ouve nesta manhã, você deseja herdar a eternidade, você deseja viver no céu, você precisa de Cristo. Você deseja receber a coroa, a sua recompensa, então você precisa ter a Cristo e viver a sua vida de fidelidade. Não abra mão disso. Bom, eu quero concluir dizendo fidelidade. É sobre isso que a carta à igreja em Esmirna nos ensina. Penso que ficou muito bem claro para você o que uma igreja que quer ser fiel a Deus precisa ter e compreender. Primeiro, ela tem um só Deus, Cristo Jesus. Não tem mais nada. Segundo, esta igreja fiel, ela tem lutas, dificuldades. Não fique pensando você que é um mar de rosa, não. Terceiro, esta igreja fiel, ela tem notícias de que as coisas vão acontecer. A segunda vinda de Cristo, por exemplo, haverá lutas e dificuldades. Quarto, a igreja fiel, ela tem recompensa. A recompensa da vida eterna, da coroa e do selo do Espírito Santo. Agora eu preciso deixar ao seu coração, antes de orarmos,
finalizando o nosso estudo, eu preciso deixar 2 palavras ao seu coração. Na verdade, são 2 perguntas ao seu coração. Primeiro, você está sendo fiel a Cristo? Quando eu digo fiel, você precisa avaliar o seu coração, a sua vida. Como que você tem sido? Você tem sido fiel apenas diante das 4 paredes no templo quando nos reunimos? Ou você tem sido fiel em todos os lugares por onde você caminha? Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua sociedade, no seu lazer, nos seus negócios, você tem sido fiel a Cristo? Por isso a Bíblia vai dizer em Mateus 26, vigiai e orai. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos avaliar nosso coração. A Bíblia diz que ele é enganoso, traiçoeiro. Vigie e ore. A segunda palavra ao seu coração, a segunda pergunta: você está preparado para as lutas? Você está preparado para as lutas? Talvez você diga, sim, pastor, eu estou. Mas se eu tivesse feito essa mesma pergunta antes da pandemia, você também poderia dizer, sim, eu estou, pastor. Mas quando chegou a pandemia, você se sentiu despreparado, como muitos de nós. Você consegue compreender? As tribulações irão acontecer. Estamos mesmo preparados? Estamos diante de Deus preparados para as lutas? A Bíblia fala isso e muitas vezes nós lemos e achamos que não é a nossa realidade. Sabe aquela máxima que diz assim: a gente só entende as situações quando acontece conosco. Talvez diante da morte, diante de uma enfermidade, diante disso e daquilo. A gente ouve falar, mas a gente só sabe a realidade quando passamos. Por isso a Bíblia vai dizer em 1 Pedro escrevendo lá: não estranheis o fogo ardente. Não estranheis. Nós precisamos ser fiel e você precisa estar preparado. Esta pandemia vai passar, mas haverá outras pandemias, outras tribulações, talvez individualmente, talvez coletivamente. Precisamos estar preparados. Deixe-me contar a história de Policarpo, aquele que eu disse no nosso contexto, no início do nosso estudo. Policarpo foi pastor na igreja em Esmirna, e o contexto você viu que era de sofrimento, de dor, lançar as prisões. Policarpo então foi levado a uma praça, amarrado a uma estaca, e ali diante de todos era pedido a ele que ele negasse Jesus. Negue Jesus que viverás, negue Jesus e viverás. Policarpo então, manso, tranquilo, brando, olhou a todos que estavam ali, principalmente ao imperador, e disse: olha, eu tenho servido a esse Jesus durante 86 anos e em nenhum momento ele foi infiel a mim. Como poderia ser eu agora infiel ao meu Senhor? Diz então que Policarpo morreu queimado em praça pública. A minha pergunta é: você está disposto a ser fiel a Deus? Que o bom Deus te dê força, te dê essa intrepidez e essa certeza de manter a sua fidelidade, independente dos acontecimentos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas. Falar do sofrimento não é algo muito fácil, o mais difícil é passar por ele. Por isso eu te peço ao teu povo, que o Senhor nos cubra com a tua graça e com o teu poder. Dê a nós a mesma certeza dos homens e mulheres do passado, para que diante das lutas e dificuldades, mantenhamos-nos no caminho de Cristo Jesus. Cobre-nos, ó Deus, com a tua graça. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Muito obrigado por você estar conosco, que o bom Deus te abençoe e que o bom Deus também traga sobre a sua vida a certeza da vida eterna, tá bom? Nós teremos agora, coladinho, conforme diz o pessoal, nós teremos agora uma live com o nosso evangelista Cleverson para os
para os adolescentes e também para os jovens, tá bom? E nesse mesmo horário, agora às 10h15, nós teremos pela plataforma Zoom a nossa escola bíblica dominical com as nossas crianças, com a professora Cristiane. Só vou aqui orientar aqui os avisos. Então, 10 horas, live com o nosso evangelista Cleverson. 10h15 pela plataforma Zoom, nós teremos a professora Cristiane. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.